Quem é que ganhou com a ditadura, com o golpe de 64? O golpe, a ditadura em si, muito se fala da questão do exército, né? A gente pode dizer que ganhar a ditadura, se existiu um vencedor, o único vencedor foi o empresariado brasileiro. O grande empresariado, né? O pequeno empresariado, a micro, pequena e média empresa não foi tão beneficiada. As grandes corporações, principalmente da indústria, do setor bancário e do agronegócio, receberam incentivos diretos e indiretos do governo federal por conta de uma visão de desenvolvimento da economia a partir da modernização da economia, juntando a empresa privada nacional, associados de empresas multinacionais, que os governos militares, as equipes econômicas julgavam ser um capital mais dinâmico, mais moderno, e estatais que entravam com incentivo econômico para desenvolver essa empresa nacional. Era um desenvolvimento em benefício da iniciativa privada. O dinheiro público ia para uma companhia privada através de contratos perfeitamente legalizados, como fornecimento de matéria-prima. A Companhia Siderúrgica Nacional, que era uma estatal, por exemplo, ela fornecia aço. Ela chegou durante a década de 90, um bom período, década de 1970, durante um bom período, ela fornecia aço, que é uma commodity internacional, abaixo do valor de custo, para empresas metalúrgicas brasileiras que comprovassem ser de interesse nacional. A questão do petróleo, o gás, né, algumas companhias, o Grupo Ultra, ele comprava gás no exterior, depositava na Petrobras, depois a Petrobras vendia para o Grupo Ultra esse mesmo gás, dando para o Grupo Ultra 30 dias de prazo para pagamento. Então você tinha aí, no caso, um financiamento de 30 dias, sem juros. E também prazos para recolhimento de impostos. O governo, durante a década de 70, deu primeiro 30 dias, 90, ou 180, e chegando até 180 dias no recolhimento de impostos. Então você injeta numa empresa privada de grande porte, de interesse estratégico, um capital a juros zero. Você tem um empréstimo de 6 meses sem qualquer juros. Sem qualquer juros, um capital vultoso. Isso se aplicou para o Grupo Ultra, por exemplo? Para várias empresas? Várias empresas. Né? O Grupo Ultra é um exemplo que foi demonstrado porque o presidente do Grupo Ultra, ele se tornou uma figura muito emblemática, o Henning Bollesen, que teve até o documentário sobre ele, porque o envolvimento do presidente do Grupo Ultra político foi muito grande. Tanto que ele foi morto a tiros, ele foi metralhado na Alameda Casa Branca. Então se fala muito, o Grupo Ultra acabou surgindo porque o seu presidente ele se expunha, né, num apoio político. Né? Ele, inclusive, pelo que dizem presos, ia até o local das torturas? Sim. Presos diziam que ele ia ao local da tortura, que ele teria trazido para o Brasil um aparelho, uma tal de pianola que torturava os presos. Né? Esse documentário, Cidadão Bollesen, do Litevski, ele relata bastante isso. O que era a pianola? Só para saber. Seria um aparelho parecido com algumas teclas, parecidas com teclas de um piano, que você vai apertando e aumenta a intensidade do choque, de acordo com a tecla que você aperta. E o preso era forçado a fazer isso? Não, o preso recebia o choque e alguém apertava essa pianola. Né? Aí as acusações são de que o Henning Bollesen ele ajudava a apertar, fazer a tortura. Ele ia lá tocar piano para torturar. Ele era acusado disso. Né? É que no DOI-CODE tinha, na entrada do DOI-CODE, como havia militares ali, o militar ele tem uma disciplina muito rigorosa, era feito um controle bastante rigoroso da entrada e saída. Então aí que foi nesse controle de entrada e saída do DOI-CODE que se percebeu que várias pessoas ligadas à Federação das Indústrias de São Paulo frequentavam o DOI-CODE. Quem, por exemplo? Esses nomes não ficam em segredo, entendeu? O Henning Bollesen acabou vazando, esse nome de quem entrava lá no DOI-CODE. Até hoje não se sabe? Se sabe. Se sabe, e são pessoas que estão aí. Quando a gente fala em Comissão Nacional da Verdade, hoje a Comissão Nacional da Verdade já está querendo levantar a questão dos empresários que participaram de violações de direitos humanos. Muitas pessoas estão vivas, ou os filhos estão bastante proeminentes na mídia, né? Então,
para dizer que essas pessoas participam, os pesquisadores ainda estão se angariando melhor juridicamente. Né? Porque como Você sabe quem são? alguns nomes sim. Alguns nomes sim. Não dá pra gente... Mas você não está colocando nos seus trabalhos? Não. Eu Por que não? não estou colocando os trabalhos. Porque o trabalho eu estou enfatizando a questão econômica. Que esse lado é o que afeta a gente diretamente ainda hoje. A comissão, eu acho que a Comissão da Verdade está fazendo esse trabalho de uma forma importante, não só para levantar os responsáveis, mas para fazer a reparação também. Né? O trabalho que eu estou fazendo é a questão de como a economia nacional foi colocada em função das grandes corporações nacionais, ligadas às corporações internacionais, e o Estado funcionando como grande financiador, como grande impulsionador desse desenvolvimento, desviando de forma legalizada, em contratos perfeitamente legalizados. Né? A lei feita Para isso. Para desviar o dinheiro público para a atividade empresarial, que foi privada. Atividade empresarial privada. Vamos voltar um pouquinho no dia do golpe. Você não tinha nascido, obviamente. Não tinha nascido. Quando é que você soube do golpe? Primeira consciência sua. Quem te contou? A minha primeira consciência de golpe, para falar a verdade, eu tive que ir atrás. Porque na escola, na época tinha a famosa aula de educação moral e cívica, né? Se falava de uma tal de Revolução Redentora. E em casa, né, meus pais pobres, a família, a ideia era o tempo dos militares. Então, o que tinha era o tempo dos militares em casa e na escola a Revolução Redentora. E que raio é essa Revolução Redentora? E na TV eu via muito a questão de ditadura. Então, na cabeça de uma criança, fica um trevo. Você fala, era uma ditadura, uma revolução, o tempo dos militares. Né? Então eu tive que ir atrás, para ter uma noção de golpe. É por isso que você foi estudar. É por isso que eu fui estudar, porque é tudo muito confuso. E ainda hoje é assim. Vamos voltar a 64. Certo. Empresários estrangeiros. Nós temos trabalhos históricos de levantamentos, alguns deles importantes, feitos no exterior, inclusive na época, mostrando que os empresários estrangeiros contribuíram bastante com o golpe no Brasil, não? Contribuíram, principalmente pelas filiais no Brasil. Né? Existia no Brasil uma situação que dificultava o dinamismo para o capital estrangeiro, de os empresários locais demandarem um protecionismo muito grande. Isso acabou com o golpe? Não, o protecionismo foi agravado com o golpe, na verdade. E essas empresas, elas buscavam se associar, elas entravam no Brasil se associando ao empresário nacional. Chegou um determinado momento, década de 50 e 60, que, principalmente no governo do Juscelino Kubitschek, que essas empresas foram atraídas para o Brasil pela industrialização, pela indústria automobilística. Então não vieram apenas montadoras, algumas já estavam aqui, outras expandiram, como a Volkswagen, a General Motors, Mercedes-Benz, a Ford. Vieram fornecedores de equipamentos, fornecedores de autopeças, se instalaram no Brasil para atender essa industrialização. Na década de 60, no meio empresarial, havia um medo do comunismo. E era um medo internacional, né, herança da Guerra Fria. Medo do Fidel Castro. Basicamente, não só do Fidel Castro. Né, o Brasil sempre foi estratégico para o hemisfério norte. Foi a partir do Brasil que surgiram as outras ditaduras. Então, se um país pequenininho faz uma revolução, é uma coisa. Se um país maior faz uma revolução, é outra coisa totalmente diferente. E no Brasil já havia tido um levante de 35, que foi um levante articulado junto com o Partido Comunista Soviético. Então, os olhos desses grupos econômicos internacionais estavam voltados para o Brasil. Quem tinha filial no Brasil contribuiu para o golpe. Antes do golpe teve um instituto, você deve ter o IPES, né, que eles chamavam de IPES. IPES, que era chamado de IPES por causa da árvore, e a esquerda gosta de chamar de IPES para desassociar com relação à árvore, que fez a articulação política. Né, teve participação do próprio general Cubiri de Couto Silva, da Escola Superior de Guerra, mas também com vários empresários e a Câmara Americana de Comércio.
Então não foi só uma questão do empresariado brasileiro, né? Foi tinha um historiador da Federal de Minas, o René Dreyfus, que que ele falou de uma internacional capitalista. Isso. Né? Então, que tem um dos melhores livros, inclusive, sobre isso. É o melhor levantamento. O melhor levantamento de envolvimento empresarial, é o mais completo do levantamento. Ele foi relançado há 1 ou 2 anos. E a primeira edição é de 1981. A participação de empresários no golpe durante toda a ditadura já era de conhecimento no começo da década de 80. Esse é um conhecimento que ele fica oculto hoje em dia porque não interessa, é complicado falar. Né? É complicado. A gente pode ter vários nomes, mas se você não estiver muito bem amparado, a justiça acaba com você. E dependendo do juiz, acaba mesmo. Você tem medo disso? Não. O que eu escrevo normalmente tem que estar amparado. Se não está amparado, não escrevo porque podemos ser injustos também. Né? De qualquer maneira, vamos lá então com alguns nomes. Você citou Ângelo Calmon de Sá, banqueiro, só para dar um exemplo. Certo. Banco Econômico. Banco Econômico. O Ângelo Calmon de Sá, o Banco Econômico foi um exemplo. Existiram empresários que foram muito beneficiados pela ditadura por estarem juntos no golpe. Os empresários que estavam dentro desse complexo do IPES com a Escola Superior de Guerra, boa parte de empresários, tecnocratas, professores, foi integrada ao aparato estatal durante a ditadura. Então muitos deles foram beneficiados nessa integração. Né? E, consequentemente, as suas empresas foram beneficiadas. O Ângelo Calmon de Sá, do Banco Econômico, é um exemplo muito preciso, porque foi um banco que foi bastante próspero durante a ditadura. O Ângelo Calmon de Sá foi presidente de banco estatal, foi secretário na Bahia, foi ministro, e depois que acabou a ditadura, antes de começarem os trabalhos da Assembleia Constituinte, ele se dizia um liberal, mas que democracia demais atrapalhava o desenvolvimento econômico. Né? Quando chegou na década de 90, assim, a ditadura, o banco dele faliu. Né? Então, esse é muito simbólico o exemplo dele de uma empresa que teve uma ascensão e queda em função da ditadura. Né? O Mário Henrique Simonsen, do grupo Bozano Simonsen, o banco dele foi bastante próspero na ditadura e foi decaindo com o fim da ditadura. Ele foi ministro da Fazenda no governo Geisel, o Mário Henrique Simonsen. A própria Eucatex, do Paulo Maluf, que teve o seu ápice durante a ditadura e depois decaiu, e ele foi prefeito, governador, integrou, ocupou alguns cargos políticos e tecnocráticos também. Né? Quem mais? Simonsen, Maluf... Globo. A Globo. Se uma empresa foi beneficiada pela ditadura, a mais beneficiada foi a Globo. Porque ela não acabou com a ditadura. O Roberto Marinho ele participou das articulações, com doações, para o golpe, ele fazia doações para o IPES. O jornal o Globo deu amplo apoio durante o golpe. Em 65, o presente, né, a contrapartida, foi a concessão dos canais de TV Globo, Canal 4 Rio de Janeiro e Canal 5 São Paulo. E aí depois veio o contrato com o grupo Time Life, que teve investimentos de grupos estrangeiros, que era proibido pela lei, depois teve uma CPI, e ele teve que romper o contrato com o grupo Time Life. Porém, na década de 70, a estrutura de telecomunicações, praticamente inexistente no Brasil, ela foi totalmente montada com dinheiro estatal. Né? E possibilitando, entre outras coisas, ter o primeiro telejornal que abrangesse todo o território nacional, que foi o Jornal Nacional, que só foi possível ser transmitido nacionalmente por conta da estrutura construída com dinheiro estatal. Curiosamente, eu não sei se você sabe disso, mas eu trabalhei na Globo muito cedo, então havia um coronel, que era o coronel do Exército, era o que cuidava da expansão da Globo. Ele trabalhava na Globo, porém, como você sabe, a expansão foi feita com dinheiro público, porque as antenas da Globo no interior eram construídas em terrenos das prefeituras com dinheiro público. Sim. E muito com a estrutura da Embratel. Exato, porque era monopólio, as telecomunicações eram monopólio. Então, por isso que eu digo que na ditadura o protecionismo aumentou, porque havia alguns monopólios que não foram usados para benefício
da população, foram usados para expandir a atividade empresarial. E muito se fala da Globo, de outras empresas jornalísticas, como a mídia, mas a gente tem que lembrar que são empresas. Né? Ela pode fazer a melhor ou a pior notícia do mundo, mas ela tem que dar lucro. Ela pode sair da dramaturgia da década de 70 e chegar ao Big Brother, mas ela tem que dar lucro. Então, como as telecomunicações eram monopólio, toda a estrutura de telecomunicações foi construída com dinheiro estatal, mas o uso era de uma empresa privada. A Globo acabou virando o jornal O Globo. O Roberto Marinho, ele era proprietário de um jornal de segunda grandeza no Rio de Janeiro. Ele não era sequer o maior jornal da cidade do Rio de Janeiro. Em 1964. A partir de 1965, o envolvimento com o grupo Time Life e com o governo militar, quando acabou a ditadura, em 85, o Roberto Marinho, ele era o dono da opinião pública do país. E hoje, no restritíssimo grupo de brasileiros bilionários, os 3 filhos dele estão lá. Então a empresa que mais lucrou durante a ditadura foi a Globo. Sem entrar em mérito do conteúdo, do que fez no jornalismo ou na dramaturgia, pegar do ponto de vista empresarial, foi a que mais lucrou. E isso era um envolvimento direto da Globo. Bernardo Kuczynski costuma dizer que os militares fizeram isso conscientemente, porque sabiam que na ausência da força bruta, uma estratégia de convencimento importante seria a televisão. Ou seja, quando eles saíram de cena, tinha a Globo para reproduzir o que eles acreditavam que seria o melhor para o Brasil. Os militares que estavam envolvidos no golpe, eles aprenderam na ditadura anterior. Se a gente pegar o DOPS, ele foi montado na ditadura de 30 a 45, não foi montado na ditadura de 64 a 85, né? Sim. Então, os oficiais mais influentes no golpe de 64, eles foram tenentes, capitães, foram para a Segunda Guerra Mundial. Eles voltaram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial já pensando em articular um governo rigoroso para desenvolver o país. Né? E aí entra Castelo Branco, Nelson de Mello, eles estavam na Segunda Guerra. Castelo Branco é uma posição importantíssima. Que foi o primeiro presidente militar. Então, durante essa primeira ditadura, eles tiveram vários problemas no controle de um aliado importante, que era o Assis Chateaubriand, que era o grande magnata da comunicação no Brasil. No golpe de 64, o Assis Chateaubriand já estava doente, estava para morrer. O grupo de Diários Associados, pela gestão do Assis Chateaubriand, estava em decadência. Então, o Roberto Marinho foi escolhido para substituir o Assis Chateaubriand. E o Roberto Marinho, ele tinha o perfil de ser uma pessoa ligada ao poder. Não importa qual poder, ele está ligado ao poder. Então, tendo poder, tendo benefício, ele estava lá. Então, a Globo, ela foi pensada, não só a Globo como o líder de um aparato restrito de comunicação, que hoje está na mão de 6 famílias, ela foi pensada para ser uma espécie de BBC do Brasil. A gente pensar, a BBC é uma televisão pública, né? Que atende interesse público, tirando alguns períodos que o primeiro-ministro britânico fazia algumas intervenções mais diretas, dava umas canetadas, umas ligações indigestas, mas no geral a BBC é uma empresa pública para interesse público com gestão pública. No Brasil foi montada uma empresa privada de interesse privado para ser porta-voz governamental. A BBC não é porta-voz do governo, ela fiscaliza o governo. E no Brasil tinha um aparato de comunicação liderado pela Globo que fazia o sentido de evitar a fiscalização do Estado. Né? Então, e tudo isso tem a contrapartida, porque é uma empresa altamente lucrativa. Uma empresa que se tornou uma potência, uma das maiores do mundo. 2 empresários perderam no golpe. Quem são eles? O primeiro foi o Simonsen, Walter Simonsen, que ele era dono de algumas empresas. Exportador de café. Exportador de café, dono da Paner. E uma das empresas dele era a TV Excelsior. Que chamou o golpe de revolução no telejornal do dia 31 e no telejornal do dia 1º. Aliás, chamou a revolução de golpe. Ele tomou, foi a única emissora de TV que tomou a época que tomou essa posição. Isso é um golpe. Estamos tendo um atentado contra a democracia. Que era uma posição que existia, inclusive, dentro do Exército. Né? Alguns generais foram expulsos do Exército. 7.500 foram caçados, militares ao todo. Os generais sofreram a punição de morte em vida.
Os generais caçados, ele foi considerado morto pelas Forças Armadas e a esposa passou a receber uma pensão. Então esse movimento, dentro do Exército, do Poder Judiciário, foi feito um expurgo, mas a TV Excelsior era a única que falava para fora. Né? Então quando a TV Excelsior começou a dizer isso aqui é um golpe, isso é um golpe de Estado, o governo militarizado não esqueceu disso. E ela foi fechada por decreto. Ela foi levada à falência, foram pelo menos 2 incêndios não explicados. Várias emissoras de TV tiveram incêndio na época, a própria Globo teve incêndio. Dada a alta quantidade de equipamento eletrônico, equipamento elétrico e a falta de habilidade no uso, é factível que os incêndios aconteciam por falta de segurança no uso da eletricidade. Mas a TV Excelsior era muita coincidência. Né? 2. Foram 2 em poucos dias. Um que pegou só uma pequena parte e o outro que destruiu quase tudo, inclusive o acervo. Até que a TV Excelsior fechou no começo da década de 70. Né? O outro que não foi nem assim, não chegou à falência, mas que teve a sua vida, foi obrigado a fazer um desvio muito grande na sua vida, foi o Fernando Gasparian, que era empresário do ramo têxtil de várias empresas, que por ser nacionalista e ser favorável a uma ordem democrática, ele era chamado no próprio âmbito da Fiesp de comunista. Ele era considerado um empresário comunista. Então, pela relação difícil com os colegas dele, da Federação das Indústrias, ele acabou indo para o alto exílio na Inglaterra e voltou para o Brasil no começo da década de 70, fundou uma revista chamada Opinião e a editora Paz e Terra. Então, enquanto a maioria dos empresários concentrados na Fiesp enriqueceram muito, o Fernando Gasparian ele foi removido desse grupo. Não chega a ser o baque que foi na Panera e na Excelsior, mas foi um baque bastante significativo. Me chamou a atenção, nas pesquisas que a gente fez até agora, o papel central que tiveram alguns empresários da mídia, como o Estadão, por exemplo, Mesquita, Sim. que teve um papel muito importante na articulação do golpe. Você estudou isso? Sim, o Estadão ele tinha uma tradição de se engajar politicamente. Né? O Jornal Estado de São Paulo foi um dos principais articuladores da comunicação no Levante Paulista de 32, em 1930, com o Vargas, em 45, no envolvimento do Brasil na Segunda Guerra. Então, isso já vinha de uma tradição da família Mesquita. Né? E o Estadão ele participou das articulações, ele fez parte das articulações do IPES. Do IPES. Né? Tinha algumas ligações com o IPES. E o seu editorial conduzia a necessidade de uma intervenção por medo do comunismo. Isso não foi só Estadão. Né? Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo teve o mesmo envolvimento, não chegou. A Folha de São Paulo teve envolvimento com o IPES. A Folha de São Paulo ela foi acusada, né, por presos políticos de emprestar as peruas para levar... Peruas de entrega de jornal? Peruas de entrega de jornal. Para levar o preso. Ou levar preso. Fazer campana, levar preso, assim como o Grupo Ultra foi acusado de emprestar caminhões. A Folha de São Paulo foi acusada de levar esses presos. E tanto que a própria Folha, em 2004, quando o golpe completou 40 anos, publicou um editorial dizendo que sim, apoiamos o golpe, participamos, mas o fizemos porque naquele momento era o necessário a ser feito, era o que deveria ser feito. Por uma ideia, muito presente, isso é muito presente no editorial da Folha de São Paulo até hoje, de que, na verdade, o golpe foi um contragolpe isso que a Folha para um golpe comunista que estaria em curso. Que hoje os historiadores dizem que não existe base real para isso. Isso é delírio. É delírio. Você chama de delírio, então? É um delírio. Isso é um delírio, porque primeiro você tem que considerar que o João Goulart não era comunista. Sim. Ele era estancieiro do Rio Grande do Sul. Era um estancieiro, ele não era comunista. Dono de terras. Pô. Ele chamavam a questão de alguns direitos trabalhistas. O João Goulart foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, na gestão do Vargas eleito diretamente, de 50 até o suicídio de 54. O João Goulart foi ministro do Trabalho que queria implantar alguns direitos trabalhistas que o grande empresariado brasileiro rejeitava o João Goulart. Quando o Jânio renuncia, o vice é o João Goulart,
e ainda está na China, o empresariado entrou em pânico, por delírio, porque achavam que o presidente está na China, ele vai trazer aquelas ideias, vai trazer, o vírus. Ele volta com o vírus do comunismo para o Brasil. Não existia o menor risco de haver um golpe, uma revolução, qualquer coisa comunista no Brasil. Não tinha articulação. O Partido Comunista Brasileiro ele ficava na legalidade, na ilegalidade, ele era montado, ele era tinha atacado. aprovado relativamente recentemente uma carta de compromisso com um eleitoral. Então não existia. O Partido Comunista Brasileiro, pelo contrário, depois do Levante de 35, ele buscava sempre a via eleitoral, tanto que o Prestes se aliou ao Vargas em 45, né, uma aliança que muita gente criticou. Então era um delírio essa questão de dizer que havia um golpe comunista, assim como tem esse delírio hoje, as pessoas falam a Dilma é comunista, Cuba vai mandar soldados para o Brasil. Isso não passa de delírio. Acontece que na época era um delírio que estava nas classes empresariais, estava em uma parte pequena da classe artística, que estava muito enraizado no exército, e era um medo internacional. Era um medo internacional, qualquer coisa é comunista. Você falou que para os empresários o Tivita, dono da Abril, teve um papel importante com as suas revistas. Explica pra gente o que é isso. O Tivita não chegou a participar ativamente do IPES como um financiador, né? Mas o Tivita ele tinha uma simpatia pela ordem que a ditadura, que o golpe traria, né? Entre os empresários existia muita ideia de que seria um golpe para organizar a situação. Alguns empresários achavam que os militares ficariam até 65, quando eram as eleições, e depois passariam. O Juscelino, o Lacerda. O próprio Juscelino Lacerda e vários empresários que foram considerados depois opositores da ditadura, que não eram bem opositores, eles se sentiram enganados, criticavam os militares, mesmo sendo beneficiados. O Vitor Tivita, o trabalho dele foi no sentido de atingir a mente do empresário brasileiro. Em 1963, os conspiradores ligados ao IPES já sabiam que haveria um golpe de Estado ou uma ascensão pela via eleitoral e encrudecimento de um regime autoritário, pelo menos, né, uma ditadura positivista ou algo do gênero. Em 63, o Tivita era um homem de negócios. Lembrando, toda empresa de comunicação ela é um negócio, né? Ela é um negócio. E o Tivita, quando ele veio para o Brasil, ele trouxe a ideia da segmentação jornalística como uma forma de aperfeiçoar o negócio, que realmente funcionou por muito tempo. Enquanto a imprensa escrita foi a vedete do jornalismo, esse modelo de segmentação ele ditou a tendência no Brasil. Ele ditou a tendência. A Editora Abril não se tornou esse gigante que ela se tornou só por intervenção militar. Mas na década de 60, o Vitor Tivita decidiu falar direto com o empresário. Aí ele começou a lançar revistas segmentadas para setores da economia, voltado para o dirigente empresarial, principalmente da indústria. E aí, em 63 ele lançou uma revista do setor de transportes, em 64 foi uma do setor de metalurgia e mecânica, e em 65 veio da indústria química e petroquímica, e depois vieram para comércio, supermercados, chegou a ter 12 títulos voltados a empresários. E nesses títulos, que eram feitas as análises econômicas do que o governo poderia ou deixaria de fazer, e aí era apresentada a pauta do empresariado nacional. Em 64, as revistas da Abril mostraram, essas revistas da Abril, que era uma divisão de revistas segmentadas da Abril, que foi fechada em 76, elas traziam análises econômicas do que a equipe do governo do Castelo Branco, a equipe econômica, que era o Roberto Campos, o Otávio Gouveia de Bulhões, tinham que fazer. Eles tinham que voltar os investimentos para a empresa privada, para desenvolver a empresa privada, e aí sim, pela via do emprego, a população ser beneficiada. Crescer o bolo para dividir depois. Crescer o bolo para dividir depois, a famigerada teoria do crescimento do bolo. Colocar todo o Estado a favor da empresa privada, garantir que o trabalhador será qualificado e disciplinado, né? E você pega na Abril, os jornalistas tinham ali a sua qualificação, né? Mas ele defendia a qualificação do trabalhador, principalmente da indústria. Porque o industrial ele queria receber o trabalhador qualificado sem gastar com a sua qualificação.
e flexibilização de leis trabalhistas, qualquer coincidência com o que a gente vê hoje não é coincidência. Então essas demandas foram apresentadas por empresários para o João Goulart, que falou vou ver, foram apresentadas nas revistas da Abril para a equipe econômica do Castelo Branco. O Bulhões e o Campos, eles tinham uma orientação liberal. E eles eram bastante leais a essa formação deles da Escola de Chicago, né? Então eles tentaram fazer uma liberalização da economia. E essa liberalização dinamiza o mercado, para que as empresas se modernizem e caminhem com as próprias pernas. Eles entraram em 64, em 66, as revistas da Abril já divulgavam discursos de empresários articulados com a ação democrática parlamentar, condenando a política econômica do governo Castelo. Até que a equipe econômica foi trocada. O Castelo saiu, quando entrou o Costa e Silva, entrou o Delfim, o Delfim Neto, de um perfil totalmente desenvolvimentista. Então, o barulho feito nas revistas da Abril, entre os empresários, fez pressão. Não se pode dizer que foi o que determinou a escolha da política econômica, porque teve uma mudança de linha de pensamento dentro do Exército, quando sai o Castelo e entra o Costa e Silva. Mas foi uma pressão feita muito grande dos empresários, até no parlamento, contra a equipe econômica formada por Campos e Bulhões, nesse sentido. Em 66, eles queriam uma coisa mais desenvolvimentista, mais voltada para obter do Estado benefícios para os empresários. O Boaventura Souza Santos ele dá uma definição boa, né, do que o empresariado esse nível mundial quer, e o brasileiro naquele momento ele estava exigindo muito. Ele queria um Estado suficientemente forte para garantir a sua atividade econômica próspera e suficientemente débil para não interferir. No empresariado brasileiro, ela tinha alguns elementos, que era, primeiro, a sensação do mandato social. Ser um destino manifesto de um empresário, ele se considerava um ser superior, que, por ter vindo normalmente de uma família de imigrantes, que chegou ao Brasil relativamente pobre e se tornou muito rico, esse mérito o dava o mandato de ser o grande líder da sociedade e decidir. E por isso ele tinha que ter o benefício do governo. O governo tinha que dar o benefício para ele. E as pessoas que não conseguiram é porque não se esforçaram suficientemente. Então tinha esse elemento de um sentimento de superioridade social muito grande, a ideia da Casa Grande da Senzala, transposta para a indústria. Eu sou superior a essa plebe. Então, tinha esse elemento também. E um elemento de ansiedade, uma ganância com ansiedade. O governo tem que dar o benefício imediatamente. Os militares golpistas, quando entraram, o primeiro grupo de militares, que é o grupo ligado à Escola Superior de Guerra, tinha um projeto de modernização do Brasil e transformar o Brasil em uma potência até o ano 2000. E esse projeto significaria, para a população mais pobre, o sacrifício de gerações. O sacrifício do meu pai, do meu filho, população mais pobre. Para os empresários, uma reorganização, a abertura de capital, para a empresa não ficar na mão de uma família, dinamizar para a venda de ações, vida urbana, mecanização do campo. Então, não é um projeto que daria para esse empresariado o retorno imediato. O empresariado brasileiro se voltou contra o governo Castelo Branco muito rapidamente. Por isso é que houve essa mudança interna na ditadura, quer dizer, ela se tornou muito mais dura depois. Ela se tornou mais dura, havia grupos dentro do exército que achavam que o Castelo Branco era liberal demais, etc. Tanto que eles são chamados de linha dura, queriam uma coisa mais rigorosa. Uma disciplina do trabalhador muito maior. E esses linha dura, eles não conseguiriam fazer o que alguns chamam de golpe dentro do golpe, se não tivessem o apoio empresarial. Que foi o que eles conseguiram. Eles conseguiram o apoio empresarial. No governo Kubitschek, os ministérios econômicos já tinham grupos executivos formados por empresários e representantes de associações empresariais que participavam das deliberações a respeito da economia. Então a decisão por colocar o Brasil na indústria automobilística não foi uma decisão só do Kubitschek, foi decisão do empresariado brasileiro que já era ligado à indústria automobilística dos Estados Unidos e da Europa.